Bom dia, Aristeu. Tudo bem? Tudo bem, Bodan? Como é que está a vida? Proposta hoje a gente falar sobre planejamento estratégico, então, mas não é qualquer planejamento, né? Não. Tem colocado esse planejamento estratégico disruptivo e eu confesso que eu não sei exatamente qual a diferença desse disruptivo para o tradicional. O planejamento tradicional, ele é muito baseado numa avaliação do que vinha acontecendo e, com isso, uma projeção do que deverá acontecer. Então, é muito comum se basear nos anos anteriores, que clientes eu atendia, que produtos eu tinha, o quanto eu vou fazer e, basicamente, assim, melhorias. Tá? É uma defesa contra a concorrência, contra os novos entrantes. E quando se fala em concorrente, tu automaticamente está dizendo que tu está concorrendo em algum produto ou em algum serviço. Ou seja, tu não está considerando, geralmente tu não considera novos produtos ou novas ofertas de valor. Então, esse é o planejamento estratégico tradicional, vamos dizer assim, baseado muito no matriz SWOT. É um modelo conservador. E o disruptivo é aquele modelo onde ele pensa o futuro, daqui a 10 anos, 5 anos, e aí ele cria ofertas de valor, ou seja, ele pensa que negócios estarão funcionando, operando, a concorrência deixa de ser um fator importante, porque talvez eu não esteja mais concorrendo naquele nicho. Então, na realidade, um não exclui o outro. Mas se eu quiser, por exemplo, nessa época de pandemia agora, construir um novo, é muito melhor eu usar um planejamento disruptivo do que um planejamento tradicional. Se eu me lembro bem, tinha lá o desenho dos objetivos, né? Missão, visão, valores, e tinha o desenho de cenários, né? Por que esses cenários não cumpriam esse papel, assim, de colocar o futuro no planejamento? Eu lembro que ele levava mais para as ameaças, assim. O cenário ele considerava assim o cenário favorável, o cenário conservador e o cenário pessimista, ou seja, ele considerava, quando a gente faz um trabalho desse, ele considera a análise do macroambiente. E aí entram questões legais, econômicas, se a inflação, se, por exemplo, o governo mudar, ou se houver uma recessão mundial, alguma coisa assim. Então, ele leva em conta esses fatores macro, mas ele não leva tanto em função fatores como, por exemplo, essa questão agora de uma pandemia, que ela foi um fator assim que alterou violentamente a forma de ser das pessoas, né? Então, assim, praticamente o jeito de trabalhar, que era um jeito dentro de empresas, o investimento imobiliário hoje ele mudou consideravelmente. Então, nessa linha, a análise de cenários ela era pobre no sentido, não é, quando eu digo pobre não quer dizer que era ruim, assim, ela não era tão aberta a pensar no novo, no super novo, no diferente mesmo, né? O Porter ele diz assim, tem dois tipos de estratégia, né? De custo e a estratégia de diferenciação. A estratégia de custo é aquela que tu trabalha basicamente com uma vantagem de preço, e a diferenciação, que na época não era tão forte, hoje passa a ser fundamental, né? Só que ela de fato é diferente, não é melhorar um pouquinho a tua oferta de valor, não é atender melhor um pouco, é criar coisas que hoje não existem. Sim. Então, nisso, a análise de cenário tradicional não contempla. Até que o grande livro dele era o Vantagem Competitiva, né? Sim. Justamente O focado. Porter ele, quando ele começou quando ele teve essa ideia, o cara é brilhante, ele conseguiu construir aquele mapa, né, das 5 forças competitivas de Porter, né? Ou seja, a pressão da concorrência, que é o básico, onde tu compete com concorrentes em busca de clientes ou de ganhar mais negócio, em lucro, venda. A pressão dos fornecedores, e todo fornecedor numa cadeia produtiva, ele tem sua pressão de preço, de entrega, se tu te transforma em dependente, sempre tem uma interdependência forte. A questão dos clientes, e aí era uma questão assim, que se pensava os clientes e mercado, ou seja, mas numa lógica assim, bom, hoje eu vendo para o estado de São Paulo, por que eu não posso vender para Minas Gerais, para a região sul, para a região nordeste, uma lógica assim mais de amplitude e enxergando assim, bom, o que o povo mineiro prefere, uma lógica de mudanças olhando essa visão, né?
mas nunca numa visão assim arrebatadora, que é, por exemplo, de uma mudança de uma geração millennials para uma geração Z, que é uma coisa assim que também é truncada. Olhava também os novos entrantes, ou seja, são redes, empresas que vêm ou novas pessoas que começam a empreender, que começam a atuar naquele mercado, e a quinta força era produtos substitutos, né? Produtos ou serviços substitutos, que aí onde o Porter dava uma brecha para dizer, olha, bom, de repente entrou o computador, acabou com a indústria da máquina de datilografia, né? Entrou a câmera de fotografia digital via celular, acabou com a Kodak. Então, sabe assim, a visão dele foi brilhante. Só que na época, isso no século passado, o foco era muito em cima de concorrente, de cliente-fornecedor. E o mundo hoje está olhando muito mais para novos entrantes e novos produtos e serviços. Sim. Até porque no tempo era mais estável, né? As coisas não aconteciam com a velocidade, Sim. progressão geométrica que elas acontecem hoje. Perfeito. Aí dentro desse cenário, Elisteu, por exemplo, a gente cria um ambiente de insegurança, né? Que está tudo mudando e tal. O próprio conceito de planejamento estratégico, que é pensar os próximos 5, 10 anos, ele fica um pouco ameaçado, né? Mesmo que a gente esteja fazendo um planejamento estratégico disruptivo. O que o planejamento disruptivo traz para contrapor isso, assim, essa insegurança, essa... Assim, uma coisa que o planejamento disruptivo traz é que ele não deve mais ser feito top-down, tá? Se eu fizer um planejamento tradicional, onde, digamos assim, a administração, a diretoria definia para as pessoas da equipe, da empresa, vamos dizer assim, o segundo, terceiro, quarto escalão, eles já conheciam mais ou menos qual era o modelo de produto, o modelo de negócio, então já tinha uma certa similaridade. Então, esse modelo apresentava metas, objetivos, desafios, e havia um engajamento porque era alguma coisa conhecida até certo ponto. No modelo do planejamento disruptivo, é obrigatória a participação das pessoas, de uma maneira geral, e a necessidade, inclusive, de elas participarem da construção. Porque, assim, hoje, se eu quiser que o planejamento estratégico não seja tão disruptivo, não seja tão... que não gere essa desconfiança, essa ansiedade, as pessoas têm que participar da construção. Então, ou seja, elas, como construíram, elas têm a convicção de que vão conseguir chegar lá. Ou seja, estamos juntos nesse desafio. Aí funciona. Porque aí, se for só top-down, aí eu não tenho esse comprometimento. Aí eu acabo gerando um corte. Então, passa a ser te mandar ser diferente, mas tu não entende bem o porquê. Tu sabe, mas tu não sabe, tu não construiu, tu não fez parte dessa construção. Então, essa é a grande mudança. Então, a ansiedade reduz quando o desafio e a construção desse desafio é compartilhada por todos, tá? Essa é uma crítica que eu tenho ao planejamento estratégico tradicional, das experiências que eu vivenciei, assim, né? Era um trabalho bem rico, a gente olhava a empresa e tal, e saía com um monte de planos e, né, controles de se o plano estava dando certo, cronogramas e tal. E aí, depois de uns 6 meses, tu via que já estava numa direção completamente diferente, nem fazia mais sentido monitorar aqueles planos, porque já tinha mudado completamente a situação. Ok, né? Planejamento bem feito não deveria acontecer isso, mas acontece, porque as coisas mudam, né? O que em relação a essa questão de traçar estratégias e ir atrás delas, o planejamento disruptivo traz de benefícios em relação ao tradicional? A primeira delas é que o planejamento disruptivo ele é baseado em pressupostos, né? Então, assim, a ideia de que eu saia de um planejamento estratégico disruptivo e já tenha um plano de ação pragmaticamente elaborado, o que eu vou fazer, quando, o que eu vou conseguir, isso é impossível, porque eu estou diante de um novo mundo. Então, a primeira etapa é, deixa eu estudar um pouco melhor, deixa eu me aprofundar um pouco mais nisso. Como é que eu já posso saber escrever o plano de ação agora, logo no dia depois, se eu não tenho essa convicção? Eu nem sei direito o que é. Então, ele é muito mais baseado em pressupostos, em aprendizagem, em apoio mútuo, tá? Em ousar significa errar, ou seja, ele tem um tempo de aprendizado, tu não consegue extrair. Isso, se as pessoas não participarem da execução, elas não vão entender, né? Tem um princípio
Oceano Azul, que é embuta as pessoas na estratégia, ou seja, na construção da estratégia. Ou seja, se elas não participar, elas não constroem o Oceano Azul. E aí gera aquele famoso dilema, né? As pessoas não estão comprometidas. Mas, cara, tu não consegue comprometer uma pessoa se ela não sabe onde ela está indo, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo. Então, a maneira de comprometer é essa participação. Então, essa é a diferença, né? O modelo da implantação de um planejamento estratégico, ele é diferente do modelo de gestão de uma performance. Uma coisa é eu dizer assim, Bodan, tua meta de vendas para o mês que vem é X. O planejamento estratégico disruptivo, eu não tenho como dizer isso aí. Eu tenho que dizer assim, Bodan, no próximo mês eu gostaria que tu me apresentasse uma ideia do que tu imagina que seja esse Y. Percebe a diferença? Uma coisa é pragmática, outra coisa é um processo de aprendizagem. Mas ao mesmo tempo ela te dá menos controles, então, né? Se a pessoa tem um ponto de vista tradicional, que quer números, que quer respostas... Não vai conseguir. Tá. Não vai conseguir. Porque o modelo tradicional de planejamento, ele é baseado muito em indicadores. Tem o Balance Scorecard, que coloca uma série de indicadores que mensuram a tua evolução. No modelo disruptivo, são mais escassos. São metas macro, né? São poucas, né? E não tem essa condição de eu já colocar uma régua para poder dizer se foi 2 ou 2,2 ou 2,3, ou seja, eu não tenho essa convicção, ou seja, é um processo mais lento. O que muda no processo de implantação é que eu tenho que fazer um acompanhamento mais assíduo, ou seja, praticamente eu tenho que fazer encontros, e eu não estou dizendo encontros, reuniões, de apresentação, eu tenho que fazer encontros quinzenais, mensais, até que as coisas comecem a andar, de certa forma. E não aquele negócio de fazer uma avaliação semestral e prestação de contas. Não existe a prestação de contas, existe a apresentação do aprendizado. Então, é muito mais assíduo o acompanhamento da implantação de um planejamento estratégico disruptivo. Então, se tem que criar uma estrutura paralela. Eu recomendo sempre que a coordenação do planejamento estratégico não seja de um dos sócios ou diretores, e sim de uma pessoa com uma visão global do negócio, e que ela seja uma facilitadora desse processo de construção. Tá? Sempre vai ter quem vai andar mais rápido, quem vai andar mais devagar, é normal isso aí. Então, a questão é manter as coisas de certa forma equilibradas. Tá, e me diz uma coisa, Listeu, a gente tem acompanhado muito o nascimento da cultura startup, né? Inclusive eu já ouvi dentro de empresas que, nós somos uma startup, nós temos cara de startup, como se isso fosse assim. Enfim, eu tenho minha ressalva quanto a isso. Mas dentro de uma lógica de startup, a gente tem um modelo americano, onde de 100 empresas, 2 vão virar unicórnios, né? Ou até menos o número. Mas, enfim, que tu tem um apetite muito grande pelo risco, onde tu tem uma gestão muito flexível, e acaba que, assim, se eu tô pensando no negócio da minha família, que já tem lá seus 30 anos, eu não posso me dar o luxo de ser essa empresa que vai morrer, né? Eu tenho que ter alguma forma de proteção também. Onde se situa esse planejamento estratégico disruptivo entre, digamos assim, um tradicional e essa cultura de fazer e errar, e não importa se a empresa morrer, o que importa é a gente ficar milionário e tal. Como que fica essa? Assim, pegando o exemplo que tu falaste de uma empresa familiar, né? Geralmente a gente trabalha com planejamento estratégico disruptivo, porque assim, em que momentos eu uso um e outro? Voltando um pouquinho. Se a minha empresa está num processo de crescimento, se ela está num processo ainda de mercado a conquistar, se ainda tem uma demanda, eu não preciso fazer um planejamento estratégico disruptivo, porque eu ainda tenho. Agora, sim, se eu notar que existe um momento de estabilidade, ou se eu começar a olhar para o lado e ver que todos os meus concorrentes estão começando a cair ou não, é o momento de talvez parar e pensar, porque tu não vai fazer um planejamento visando a inovação quando tu está na pior. Aí não dá mais tempo, ladeira abaixo tu já está complicado. Então, assim, no momento de crescimento, de ascendência, o planejamento tradicional é super tranquilo. Então, digamos que a empresa esteja nesse momento. A gente recomenda que os familiares, ou seja, os herdeiros, ou aqueles núcleos, ou um grupo de pessoas construam um planejamento estratégico disruptivo
que pode ser financiado pelo family office, ou que pode ser financiado pela própria organização. Ou seja, é já aproveitar e criar dentro daquela organização, criar um pequeno núcleo que possa vir a ser amanhã uma nova. Então, aí, esse novo modelo de negócio, ele surge geralmente dentro do guarda-chuva da organização. E à medida que ele vai crescendo, conquistando espaço, ele se transforma num outro negócio, né? É que nem uma empresa comercial, vamos dizer assim, que trabalha com crédito, vendas a varejo, e cria uma financeira. Amanhã ou depois, essa financeira pode passar a ser um agente, né, especial dessa gerador de renda, gerador de caixa, e cria um outro negócio independente. Então, isso é uma coisa que a gente pode criar automaticamente dentro da organização, e também pode criar isso via os herdeiros, ou seja, o que os herdeiros irão fazer amanhã, já que talvez a organização não seja suficiente para atender a todos, ou talvez nem exista mais um modelo de negócio de olhando para frente. Tá? Nesse sentido. Tá, legal. E nesse sentido, então, também se a gente pensar assim, bom, hoje eu tenho uma gestão ali, vamos supor que, né, a gente tem um gestor ali de presidente de 50 anos, todos os cargos de board, assim, estão lá nessa faixa de idade e tal, e sempre fizeram a coisa de um jeito, dominam um certo mercado, têm um conhecimento. Pode ser que eles não se achem criativos o suficiente ou jovens o suficiente para abraçar novas ideias, abraçar tecnologia, coisas que estão surgindo e tal. Como que fica essa questão, Aristeu? Tem como essa empresa já mais tradicional ser criativa a ponto de quebrar modelos? Sim, aí entra a lógica do planejamento baseado em pessoas, né? Na medida em que eu coloco só pessoas de uma certa faixa etária, que nem a minha, por exemplo, né, os baby boomers da vida, né, eu não enriqueço a troca de ideias. Então, eu tenho que colocar pessoas eu chamo de um núcleo pensante multidisciplinar, ou seja, pessoas de sexos diferentes, de experiências de vida diferentes, formações diferentes, cargos diferentes, ou seja, na escala hierárquica também diferentes, para que possa haver uma troca. O que a direção, nesse caso, tem que ter é a humildade para entender que algumas áreas do conhecimento eles não sabem. E isso é muito mais competência de quem sabe. Ou seja, essa humildade de deixar de achar que sabe tudo. Né? A organização, a administração, os sócios sempre vão ter a palavra final. Mas se eles estiverem abertos a estas contribuições, a empresa não tem problema. É só ver agora o Magazine Luiza, né, o que aconteceu. Ele rapidamente se adaptou ao modelo do home office, rapidamente se adaptou a essa venda virtual, ou seja, e a Maria Luísa não é uma pessoa novinha, né? É da minha idade. Então, assim, nota, é a predisposição a escutar as outras pessoas nos outros níveis. Isso é rapidez. Eu tenho sentido que muito do disruptivo e da inovação hoje está na abertura, né? Então, não te fechar para novas ideias, novos nichos, alguma coisa que de repente é marginal aqui, mas tu vê que tem potencial, né? Me parece que isso é bem fundamental. Não sei, de que tem alguma parte da metodologia do planejamento disruptivo que embarca essa abertura para a empresa? O que seria dentro da metodologia essa? A metodologia, basicamente, quando se trabalha com disrupção, o que mais é levado em conta não é quem são meus concorrentes, quem são meus fornecedores, a gente olha as macro tendências, né? Então, essas macro tendências que são definidoras. E uma macro tendência, ela tem que atender a três questões. A primeira delas é se ela vai impactar o meu negócio, ou seja, se de fato o meu setor, vamos dizer assim, ela vai impactar, ou seja, na minha maneira de ver, e não só o meu setor, o meu jeito de ser, se ela é irreversível, ou seja, se é uma tendência que vai durar vários anos, 10 anos mais ou menos, e se ela tem uma trajetória clara. Por exemplo, uma trajetória clara é dizer assim, não, ela vai haver um crescimento, ela vai, tipo, aquecimento global. É a tendência que continue aumentando essa pressão sobre o meio ambiente.
Então, é uma trajetória, claro, assim, o aquecimento vai continuar, vai perdurar. Então, essa é uma tendência que eu tenho que me organizar. Se eu trabalho, digamos assim, se eu sou um médico, eu vou me preocupar em relação a isso, porque doenças ligadas a esses fatores poderão ocorrer. Então, assim, aí eu tenho que dar conta. Então, é muito mais essa lógica de identificar quais são as tendências macro e impactarão e que estarão presentes no amanhã para que eu possa criar soluções para as pessoas para frente. Então, é realmente assim, ela é puxada do ponto de vista de busca, mas existem metodologias que ajudam vamos dizer, reduzir esse gap, porque não é uma coisa que vai fazer só baseado no achismo. Não, tem uma lógica estruturada, e a estratégia do Oceano Azul, ela dá essa lógica estruturada para te ir criando e, ao mesmo tempo, ir separando, ou seja, identificando, escolhendo, e a partir daí tu vai construindo o teu viés, ou seja, o teu novo negócio. Tá, essa é uma dúvida que eu tenho então, Aristeu, porque de repente uma oportunidade que aparecer vai ser uma coisa que não tem nada a ver com o meu maquinário, com o meu know-how, com a competência da minha equipe e tal. Como é que a gente faz esse link? Porque no planejamento tradicional a gente tinha SWOT, né, que são as minhas forças, o que eu faço bem, qual que é a minha história e tal. Mas ao mesmo tempo eu vejo que de repente a gente consegue identificar tendências naquilo que a gente faz bem, mas que por enquanto ainda não é mainstream, assim, né? Então, de repente, tem uma agência de propaganda, né? Uma agência de propaganda, fazia anúncio e tal. Daqui a pouco as redes sociais tomaram conta da mídia, mas assim, a comunicação ainda é válida. Se eu soubesse me comunicar nesse contexto, eu vou ser muito mais competitivo como essa bagagem de agência de propaganda do que um cara de 20 anos que está chegando no mercado ali, não entende muito de comunicação, ele só entende da tecnologia em si, né? A fase da implantação de um modelo de planejamento estratégico disruptivo, né, ela leva em conta o modelo de negócio atual. E ela faz algumas questões do tipo, o que eu vou manter, o que eu vou esquecer e o que eu vou ter que criar. Então, assim, por exemplo, acabei de fazer o planejamento estratégico disruptivo. Aí eu vou fazer um orçamento, estabelecer metas. Se eu sei que o meu negócio amanhã, daqui 10 anos, não vai ser uma agência de publicidade baseada na mídia papel, vamos dizer assim, e sim na mídia digital, eu já tenho que, de certa forma, construir o meu orçamento, que vem a ser minha carta de intenções financeiras e de despesas, onde eu considero que não vai haver um crescimento enorme, 30%, 40%. Eu vou dizer assim, vai crescer o ano que vem 10%, depois vai estabilizar, ou seja, eu tenho que construir essa curva. Isso vai implicar em que eu vou ter que fazer investimentos, não em novas gráficas superpoderosas, mas eu vou ter que fazer investimento em tecnologias de ponta que possam estar em fase. Eu vou ter que fazer investimentos em aprendizagem das pessoas ou em contratação de pessoas para construir esse outro negócio, para suportar. Então, assim, o planejamento estratégico disruptivo, ele traz uma revisão das minhas decisões em relação ao modelo de negócio atual. Ele não exclui, só que ele incorpora numa lógica de mais tempo. Então, a gente estabelece metas, por exemplo, o orçamento, ele é fundamental que aconteça junto, porque o orçamento é onde tu faz e não um orçamento para 2021 ou 2022, um orçamento para 2026, 2030, ou seja, que tem uma lógica mais tempo, uma lógica de maturação. Aí tu consegue enxergar essa curva ou de crescimento, onde tu vai investir ou não. Ponto. A questão do caixa. A organização, hoje em dia, que não tiver preocupada em ter uma liquidez, uma geração de caixa, ela tem grandes dificuldades de poder executar um planejamento estratégico disruptivo. Porque o planejamento estratégico disruptivo, ele implica num investimento agora em algumas coisas que vão gerar resultado daqui 3 anos, 4 anos. Ou seja, então, na realidade, se ela já está alavancada, ou seja, se ela já está trabalhando muito com dinheiro de banco, por exemplo, a tendência é que ela diga assim, ela não tem condições de investir, e aí ela siga no modelo de negócio tradicional, que certamente vai levar a uma condição cada vez pior, né? Então, assim, nota, aí entra a questão da gestão, a gestão que tu falou, apetite ao risco. Eu tenho que ter um apetite ao risco, sim, mas eu tenho que ter uma gestão que permita
Garantir aquele nível bom. Se eu sempre trabalhar alavancado, ou seja, vamos imaginar o exemplo de uma empresa que está acostumada a fazer compras, crescer baseado em compras de outras empresas. Ela está sempre financiando essas compras. Se o mercado cair, ela deixa de gerar caixa para pagar aqueles compromissos. E aí, então, ela tem um sério problema de continuidade. Né? Então, nesse sentido, nota assim, a coisa não é tão simples assim, mas tu tem que pensar o novo modelo e o modelo atual, onde o novo é pequeno, mas a tendência é que ele faça essa diferença. Então, essa é a transição que tu tem que enxergar e gerenciar isso aí. Nesse sentido, eu tenho uma vivência um pouco diferente, eu não sei se é diferente, mas enfim, me pareceu diferente. Que é assim, uma empresa que estava precisando de capital, né? E montou uma apresentação, um plano, um cenário de como seriam os próximos anos. E os grandes investidores, assim, bancos, grandes, né, pessoas com dinheiro para investir, fundos de capital privado, não queriam saber da geração de caixa, porque era um modelo muito linear. O que eles queriam era um modelo escalável. Então, para eles não estava muito importante que eles tinham história, que eles tinham segurança financeira, que eles podiam gerar caixa durante 5 anos. Eles queriam saber, não, mas eu quero saber se daqui a 5 anos tu vai estar gerando 10 vezes o que está gerando hoje. E esse cenário é um cenário bem difundido hoje, essa pressão pela escalabilidade. Não adianta tu ser uma empresa que daqui a 5 anos vai continuar saudável. Eu quero que tu seja gigante para eu colocar meu dinheiro e botar 2 e tirar 10, né? Como que fica nesse cenário o planejamento disruptivo? O planejamento estratégico disruptivo hoje ele tem que considerar uma coisa que é a tendência dos investidores em valorizar as empresas que adotam as práticas ligadas ao ESG, ou seja, trabalham com o ambiente, a questão social e a questão de governança. Né? Então, assim, o investidor ele quer que aquele dinheiro que ele está colocando ele gere resultados. E quando ele diz assim, ó, as empresas têm que aplicar essas 3 práticas, ela está dizendo, eu quero que tenha uma governança, e governança significa que eu vou trabalhar com os sócios, vou trabalhar com as organizações, que eu tenha sistemas, controles, ou seja, eu tenho que ter um modelo de gestão confiável, porque a governança dá essa condição. Aí a ideia de ter um conselho não é mais uma ideia de só para empresas SA, mas para qualquer tipo de empresa, o conselho é fundamental. Um consultivo, né? Porque na realidade uma empresa familiar normalmente começa com um conselho consultivo, que essa empresa seja uma empresa, esse grupo de empresas seja uma empresa do bem. Ou seja, o que é uma empresa do bem? Ela vai ter um legado social positivo, ou seja, ela não vai detonar a comunidade, ou seja, ela vai cuidar das pessoas, e aí está implícito cuidar dos clientes, ela vai produzir produtos e serviços bons, que vão fazer bem para a sociedade, e ela não vai ter práticas também de só abusar da natureza, ou seja, do meio ambiente. Ela vai se preocupar em destruir menos e em preservar mais. Porque a tendência é que esses produtos, esse serviço, esse comportamento, ele vai gerar uma empresa sustentável amanhã. Né? Aquela empresa que só degrada, ou que ela está baseada só no lado assim de ganhar dinheiro a troco de qualquer tipo de produto, que seja bom, que seja ruim, ou seja, ela não vai perseverar. Então, nota, isso é uma tendência dos investidores. Outra questão que os investidores prestam atenção muito, e está muito ligado a isso, não é só um custo de oportunidade. Eles vão olhar, e aí entra a governança, quem são as pessoas que estão gerenciando, comandando, governando essa organização. E se eu olho quem são as pessoas, os valores dela, o propósito dela, ou seja, o jeito de ser, eu consigo confiar. Ou seja, os líderes têm que ser confiáveis também, porque qualquer rolo que der, é os líderes que vão ter que suportar essa mudança, essa carga toda. Então, assim, é uma visão que está mudando, não é só uma visão de ganhar dinheiro a curto prazo, é uma visão também de que eu quero que esse dinheiro gere resultados a médio e longo prazo. Tanto é que práticas ESG, elas não são de curto prazo. Aí tu tem que começar a desenvolver uma lógica de economia circular, que muita gente nem sabe o que é isso, ou seja, um design que já, na largada, tu já pense num produto
que não gere resíduo, que não agrida a natureza, são coisas que a gente está vendo hoje em dia assim, poxa, mas como é que eu faço isso? Né? Mas essas são demandas da sociedade. Né? Tá. E dentro disso, então, assim, é difícil pensar em uma empresa que não queira inovar ou não queira, né, achar novos nichos, enfim. Como que eu posso começar esse trabalho? Quanto tempo ele leva? Como funciona essa dinâmica? Por exemplo, eu tenho uma empresa familiar e eu quero começar um planejamento disruptivo. Como funciona isso? A primeira coisa, assim, de fato ter a vontade, porque é um voo que tu não sabe onde tu vai chegar. Ou seja, as pessoas, eu sempre coloco assim, que de saída é aquele modelo onde tu começa a abrir, te dá dor de barriga, porque tu não sabe onde é que a coisa depois ela fecha. Então tem que ter esse período, vamos dizer, meio caótico, que é um processo criativo, é um processo caótico que gera ansiedade. Tu tem que estar preparado para isso. Então, assim, tu tem que estar preparado para isso, ou seja, querer fazer, ter pessoas que estejam a fim de acreditar que é este o jeito de fazer as coisas, não é só eu estou lá porque me mandaram fazer isso aqui, não, tem que ser pessoas que acreditam que essa mudança é necessária, e a partir daí tu começa a construir de forma colaborativa, envolvendo, por exemplo, assim, vamos pegar uma empresa que tenha, sei lá, 300 funcionários, que pelo menos uns 40, 50 a gente consiga conversar, envolvê-los nesse pensar. E a partir daí, um modelo de construção. Primeiro, construção de temas, de ideias que serão importantes, e depois um modelo de como que cada uma dessas ideias vai impactar no meu negócio ou que outros negócios poderão surgir daqui. Então, é uma metodologia que tem, baseado nisso aqui, mas o ponto-chave é essa largada. As pessoas, os sócios, os donos quererem fazer e terem pessoas para delegar essa tarefa que também estejam convictos disso. Se não tiver convicção, esquece, não vai funcionar. Porque daí, qualquer coisa que disser, vai ser difícil, vai ser ruim, não é por aí, e aí não vale a pena. Entendeu? É uma convicção de que o futuro é esse. É quase uma questão de princípios, né? Isso existe um termo em inglês, é the champion, o campeão. O campeão é um verdadeiro líder de um planejamento estratégico disruptivo. É assim, ó, ele acredita que esta é a única solução, que tem que ser por aí, ou seja, a vida dele, ele vai dizer que esse é o caminho certo. Ele tem que ser um cara que tem conhecimento do negócio da empresa e trânsito com as pessoas da empresa, ou seja, tem que ser um cara. E também tem que ser uma pessoa que conheça a tecnologia da comunicação, ou seja, não pode ser um cara que não use celular, que não use WhatsApp, que não use, ou seja, ele tem que estar em fase, ou seja, tem que estar alinhado com esse nosso time de comunicação. Então, essas características, nota, eu não estou falando agora que tem que ser um cara PhD, não estou dizendo que tem que ser um cara que tenha 500 anos de experiência. Nota, são questões bem mais subjetivas. Ele tem que ser um cara que acredita piamente que ali é a solução, trânsito com as pessoas e conhecer o negócio. Né? Não é uma pessoa que trabalhou a vida inteira dentro de um laboratório e que de uma hora para outra passa a ser the champion. Ninguém conhece ele, não conhece as pessoas. E alguém que consiga ter essa lógica de comunicação, consiga usar as tecnologias para se comunicar, para poder identificar, conectar, de certa forma. Isso transforma as pessoas e esse é o líder melhor de qualquer processo de implantação. Não precisa ser o engenheiro, não precisa ser, sabe, o especialista. Tem que ser alguém que tenha essa característica. É brilho no olho, vamos dizer assim. Então tem a intenção, o campeão e o horizonte de tempo, como é que funciona? É 4 meses, 6 meses? O horizonte de tempo, geralmente, para se ter a ideia do que fazer, 4 meses. É um tempo bom, porque tem um tempo de explosão de ideias, de consolidação, de construção. Né? Não é uma coisa... E depois o processo de implantação, ele aí vai em torno de 1 ano, mais ou menos. Porque, assim, existe o aprendizado desse processo. Tá? O Peter Senge, ele escreveu um livro, isso aí no final do século passado. Eu uso o século passado para dizer, pô, já faz mais de 20 anos. A dança da mudança, onde ele coloca os desafios da mudança. Então, assim, uma mudança deste nível é uma mudança violenta. Então, são vários desafios. Cada um deles tem que ser superado. Não vai dar certo. Eu não sei como fazer. São várias pedras no caminho que têm que ser tiradas gradualmente.
para que a coisa possa pegar. Então, não é assim, estalar os dedos e a coisa sai funcionando. É um processo de aprendizado, né, coletivo, baseado numa visão específica. Nesse cenário, Aliceu, assim, de disrupção, né, vai chegar um momento, e eu não sei se tu já viveu em alguma empresa que fez o planejamento disruptivo, que tu abriu o modelo, tu tá num novo mercado, é uma coisa que tu não sabia fazer, mas agora tu sabe, os clientes já começam a pedir mais, tu já começa a ser reconhecido, e daqui a pouco aquilo vira um novo... Não é mais disruptivo, mas está dando bastante dinheiro. Como é que funciona essa transição? Assim? Aí tu tem que aproveitar esse momento e ficar muito tempo nele, ou tu já tem que começar a pensar de novo em... Aí eu não tenho essa bagagem toda, assim, temporalmente, mas já dá para perceber que o modelo de negócios novo, ele tem uma duração de 5 a 10 anos, né? Pegando uma tendência, por exemplo, do e-commerce, né? As primeiras empresas que começaram a trabalhar com e-commerce, elas tiveram que aprender muito rápido. E até conseguir ter resultados disso levou um tempo. E hoje, praticamente, aquela empresa que não trabalhar com e-commerce, falando em termos de varejo, ela certamente vai ter sérias dificuldades no futuro, porque a tendência é o e-commerce ser mandatário, né? Já está nessa lógica, né? Ainda mais agora com a questão da pandemia. Então, assim, só que em seguida virão outras formas de ver, porque as pessoas mudam, né? Vão nascendo. Então, a cada, vamos dizer assim, 5 anos, normalmente, a gente deveria dar uma parada e repensar integralmente todo o modelo de negócio. Se eu estou num modelo de negócio mais conservador, uma indústria, por exemplo, uma mineradora, que são coisas mais da base, do início do processo de geração de valor, eu tenho um delta T, ou seja, uma variação de tempo maior. Se eu estou mais na ponta, que é varejo, eu deveria fazer esse processo de forma mais rápida, ou seja, 2, 3 anos, eu dar uma repensada geral. Então, depende do onde eu estou na cadeia produtiva. Sim, um outro fator é que eu não estou mais sozinho. Eu preciso pensar na cadeia produtiva. Eu tenho que construir um planejamento e depois, então, melhor seria junto com os outros parceiros importantes dessa cadeia produtiva. É uma coisa que ainda não está se fazendo, ou seja, é um planejamento como se fosse de um cluster, ou seja, de uma cadeia que está querendo construir alguma coisa nova a partir das competências que essa cadeia tem. É um pensar um pouco mais amplo que se tem, mas é por aí que eu estou vendo as coisas acontecerem amanhã. Esse é um ponto bem sensível no Brasil, porque é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente tá faltando caixa no mercado, isso, tu acredita? Caixa de papelão. Sim. As pessoas estão deixando de vender porque não conseguem embalar. Como é que trabalha essa cadeia? O planejamento prevê isso ou não? É uma categoria à parte, planejamento de cadeia. É por isso que eu falei essa questão agora da cadeia produtiva. Porque não adianta a história famosa do Vicente Feola dizendo para o Garrincha como é que ele tinha que lidar com os russos, né? Se ele for para cá, tu vai para lá, se ele fizer isso, vai para assim. Daí o Garrincha perguntou assim, mas tu já combinou com os russos? Ou seja, se tu está numa cadeia produtiva, tu tem que pensar no teu fornecedor e no teu cliente ou no teu ponto de venda como parceiro e não como inimigo. É uma coisa que se tem ainda hoje muito forte, né? O fornecedor aplica um preço, eu fico brabo com ele porque ele aumentou, eu reduzi meu custo, eu aumentei meu custo, perdi margem. Então, assim, é fazer um processo de construção para que eu possa otimizar custos, né? E construir estratégias que sejam estratégias parceiras. Isso é uma coisa velha, né? Mas que, velho eu estou dizendo em termos de pensar, é o que se chama rede de valor, ou seja, a Zara trabalhou muito bem, a Benetton trabalhou muito bem isso aí, ou seja, é na medida em que eu sinto que o consumo lá na ponta, no ponto de venda, reduz de tal produto, eu deixo de produzir lá no início do processo aquilo, porque eu sei que vai haver uma redução do consumo, ou seja, a criação dessa rede de valor implica em tecnologia da informação, implica em toda uma série, mas principalmente implica em querer fazer parte desse grupo. E aí aquela história de muita desconfiança entre o fornecedor, o cliente, a empresa, sabe? É um outro modelo, tem que aí criar uma outra cultura de que nós estamos juntos nessa luta.
E aí eu te pergunto, Esteu, tá na hora de fazer planejamento disruptivo? Porque ao mesmo tempo, com esse pós-pandemia, eu consigo pensar, não tá na hora, a gente tem que se recuperar ainda, muita gente ainda está recontratando funcionários, está tentando reachar um lucro que tinha lá em dezembro do ano passado. E ao mesmo tempo eu penso, tá, mas tá na hora, porque se mudou tudo e a gente não pensar de novo como é que vai ser esse novo cenário e tentar continuar fazendo como fazia antes, não vai dar certo, né? Como que tu vê essa questão de... Eu acho fundamental hoje em dia fazer esse pensar disruptivo, né? Porque o mundo mudou violentamente nesse processo e eu era uma das pessoas que achava que a gente ia ter um retorno mais tranquilo em 2021, já estou com essa visão diferente, que 2021 ainda vai ser esse processo de aprendizado. Então, assim, aquela fase de sobrevivência das organizações, a gente tem que deixar de pensar em sobreviver, tem que começar a pensar em crescer, né? E começar a pensar em crescer significa que eu talvez não cresça do jeito que eu crescia antes, que eu tenho que crescer de outra forma, né? Então, é o momento de tu parar e dar uma boa refletida sobre o que está acontecendo e que tipo de negócio tu vai trabalhar. E aí tem a questão, assim, são negócios que eu estou falando muito de teoria porque eu li bastante sobre isso também, né? Assim, tu tem um negócio atual e tu tem aquele negócio adjacente. O negócio adjacente é aquele que tu muda apenas o foco, né? Tu começa a oferecer alguma coisa ao lado daquilo que tu oferecia. E tem aquele modelo de negócio inovador, que vai ser o disruptivo. Então, tu não necessariamente tem que mudar radicalmente, ou seja, hoje eu trabalho com uma indústria de móveis, amanhã eu tenho que trabalhar com uma fábrica de navios, ou seja, por exemplo, assim, uma coisa... Não é assim, ela tem um processo de transição. O grau dessa mudança é o grupo que vai dar. Porque ao lado do teu modelo de negócio, existem muitas oportunidades que não estás aproveitando hoje. E isso a gente normalmente não olha, porque qual é a lógica, Bodan? A lógica é, tu cria um negócio e esse negócio tem um foco. E aí esse negócio começa a crescer, então tu acaba trabalhando numa lógica de reproduzir o algoritmo, ou seja, o modelo de negócio que tu tem. Então tu maximiza esse algoritmo para gerar resultado. Só que chega um ponto onde esse algoritmo não resolve mais os problemas do mundo atuais. E se tu continuar insistindo nesse algoritmo, ou seja, nesse modelo, tu não consegue resolver. Tu tem que criar um novo algoritmo, ou seja, tu tem que passar de novo aquilo que eu chamo uma pergunta mistério, ou seja, uma pergunta mistério é aquela pergunta que tu faz e não sabe como responder, mas que tu sabe que tem que responder. Então, da pergunta mistério até um novo algoritmo, leva um tempinho, né? E aí começa um outro ciclo. Então, nota assim, Gostei da pergunta mistério. Hã? Gostei da pergunta mistério. A pergunta mistério é essa. Isso é da teoria do próprio design thinking, né? Tem um mistério, né? E o mistério gera um algoritmo depois, né? Mas a pergunta mistério é que a gente não está acostumado a fazer. A gente quer resposta, a gente não sabe perguntar coisas que a gente não sabe. Legal, eu gostei bastante, acho que tirei minhas dúvidas assim em relação ao planejamento disruptivo, também a gente acho que deu umas novas ideias e eu recomendo bastante assim para as empresas que queiram pensar 2021 de uma forma não de sobrevivência mesmo, mas de continuidade, de crescimento, que elas considerem realmente pensar em uma metodologia que ajude a olhar o seu negócio de uma forma diferente, né? Com certeza. Então tá, Bodan, muito obrigado pela Beleza? conversa. Grande abraço.